Colesterol alto aumenta risco de doenças cardiovasculares. Lei muda regras para viagens de jovens com menos de 16 anos. E ainda, exposição em Belo Horizonte mostra o trabalho do fotógrafo Man Ray, artista vanguardista do século XX. O Horizonte Notícias já está no ar. Olá! Pesquisa mostra que o risco de doenças do coração é maior em pacientes a partir dos 25 anos. Confira na reportagem de Gabriele Assis. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 4 em cada 10 brasileiros adultos têm colesterol alto. O colesterol são placas de ateroma que podem ser desenvolvidas no fígado que vão ocluir as veias e artérias. Tá? Então, o colesterol bom, que é o HDL, ele quebra o colesterol ruim, que é o LDL. Uma pesquisa feita por uma revista britânica confirmou o vínculo entre o colesterol alto e o risco cardiovascular a longo prazo. Os estudos mostraram também que esse risco aumentado é maior em pacientes considerados relativamente jovens a partir de 25 anos de idade. A gente precisa cuidar muito bem do nosso corpo. Tá? Então, é atividade física, se alimentar bem, hidratar bem. Denise estava com 35 anos quando descobriu que tinha colesterol alto. Ela fez um check-up e viu que precisava mudar totalmente a rotina. Eu passei a preocupar, com a saúde mesmo, que aí você tem que cuidar da alimentação, atividade física. Você sente que seu corpo é outra coisa, a disposição, a saúde mesmo muda totalmente. De acordo com o cardiologista, o acompanhamento médico deve ser feito anualmente. É muito importante a prevenção e o check-up por conta disso, porque a gente acha que está tudo bem, eu estou muito bem da parte metabólica, eu estou muito bem atividade física, não fumo, não faço nada, durmo bem, de repente eu tenho um colesterol alto e eu posso infartar. O Ministério da Educação divulgou o cronograma do ProUni para o primeiro semestre de 2020. Estudantes de todo o país poderão se inscrever no programa de 28 a 31 de janeiro. O ProUni é voltado para estudantes de baixa renda que não têm ensino superior e concede bolsas de estudo parciais e integrais em instituições privadas. Para concorrer a uma bolsa, o candidato deve ter participado do Enem em 2019, ter feito o mínimo de 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. Além disso, a renda familiar não pode ser maior do que 3 salários mínimos por pessoa. O candidato deve ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola particular com bolsa integral. Neste ano foi alterada a lei que fala sobre a permissão para que crianças e adolescentes possam viajar desacompanhados. As medidas ficaram um pouco mais rígidas. A advogada Juliana Bento traz os detalhes. Até recentemente, era exigida autorização judicial para embarque apenas de crianças menores de 12 anos que fossem viajar desacompanhados dos pais ou responsáveis. A nova lei agora, 13.812, que entrou em vigor agora 16 de março deste ano, alterou essa idade mínima para 16 anos para o embarque sem essa autorização. A partir de agora, as crianças e adolescentes menores de 16 anos estão proibidos de viajar fora da comarca onde residem, desacompanhados dos pais ou responsáveis sem a expressa autorização judicial. Já o menor com a idade igual ou superior a 16 anos poderá viajar no território nacional apenas com RG original, independentemente de autorização judicial. Nos dois casos, como é que a gente explica quando que vai ser necessária essa autorização? Essa autorização não é exigida quando a comarca for de destino vizinho à residência do menor, apenas se for no mesmo estado. Também não há necessidade de autorização caso a criança ou adolescente estejam acompanhados de algum parente próximo, como avós, tios ou irmãos maiores de 18 anos, até o 3º grau. No caso de um menor viajando com a pessoa sem parentesco, deve ter autorização expressa dos pais, que necessitam preencher um formulário com firma reconhecida em cartório.
Para a viagem internacional é um pouco mais rígido. O Estatuto da Criança e do Adolescente exige que a criança ou adolescente estejam acompanhados de ambos os pais ou, no caso da viagem, apenas com um dos pais, precisa de uma autorização expressa do outro, que não está em viagem. Se estiverem acompanhados de terceiros ou ambos os genitores, devem autorizar a viagem. O formulário disponibilizado no site da Polícia Federal para estes casos, tá certo? E como é que você pode aí fazer o pedido de autorização? Precisa ter todos os documentos originais ou cópias autenticadas. Para a viagem internacional, o Conselho Nacional de Justiça possui um site, o formulário padrão de autorização. É necessário imprimir 2 vias, preencher à mão e reconhecer firma neste formulário. Para a viagem nacional, é necessário apenas comparecer ao Juizado da Infância e Juventude de sua comarca, os pais munidos dos documentos originais, pessoais da criança ou do adolescente. Lembre-se sempre de programar a viagem para evitar transtornos, antes de comprar as passagens ou reservar os hotéis. Era interessante verificar se possui toda a documentação necessária e depois curtir as férias, hein? O ano de 2019 no Brasil foi marcado pela chegada ao Planalto de Jair Bolsonaro. O governo se envolveu em várias polêmicas, inclusive com outros países. Para muitas famílias, o ano chega ao fim em meio à dor. Jair Bolsonaro chegou ao Planalto prometendo mudanças na forma de governar e fazer reformas. Não foi fácil, mas conseguiu a aprovação da nova Previdência. No Congresso, uma novidade. O parlamento retomou o protagonismo em votações decisivas. Mas o que marcou mesmo o governo foram as polêmicas. No primeiro escalão, ministros que bateram de frente com o presidente perderam o cargo. No plano internacional não foi diferente. Na ONU, Bolsonaro atacou adversários no discurso de abertura da Assembleia Geral. Os incêndios na Amazônia fizeram com que ele recebesse críticas de lideranças em relação às questões ambientais. No segundo semestre, o Brasil continuou sofrendo na área ambiental. Manchas de óleo apareceram em 127 municípios do Nordeste e Sudeste e diversas praias do Nordeste. Provocaram mortes de animais e afugentaram turistas. O ano de 2019 foi marcado por tragédias. No município mineiro de Brumadinho, o rompimento da barragem da mineradora Vale deixou mais de 270 mortos. A lama destruiu famílias, provocou dor e sofrimento. Além disso, provocou um impacto ambiental gigantesco. O ano foi marcante na vida de 2 ex-presidentes. Michel Temer foi preso em março junto com outros acusados de integrar uma quadrilha que cometeu crimes de corrupção relacionados à construção da usina nuclear Angra 3. Dias depois, foi solto. Já o ex-presidente Lula foi libertado depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão após condenação em segunda instância. Condenado em 2 instâncias, no caso do Triplex, Lula ficou 1 ano e 7 meses preso na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. No mundo artístico, o ano foi de grandes perdas. A cantora Beth Carvalho, conhecida como a estrela do samba, morreu aos 72 anos. Os fãs também se despediram de João Gilberto, considerado o pai da bossa nova. O cantor e compositor morreu aos 88 anos. Para os fiéis católicos, 2019 será inesquecível. O Papa Francisco canonizou a irmã Dulce como a primeira santa nascida no Brasil. A missionária dedicou a vida aos pobres e ao trabalho social em sua terra natal, a Bahia. Dulce fundou hospitais e uma rede de apoio que dirigiu até sua morte em 1992, aos 77 anos. O Papa Francisco aproveitou o último Ângelus de 2019 para pedir que as pessoas terminem o ano com paz no coração e em família, se comunicando. Ele questionou os presentes se saberiam se comunicar em família ou se eram como aqueles jovens na mesa, cada um com o telefone celular em chats. Segundo ele, aquela mesa parece um silêncio como se estivesse na missa, mas não se comunicam. A comunicação em família deve ser retomada. Os pais com os filhos, com os avós. E usou como exemplo a Sagrada Família. Eles rezavam, trabalhavam e se comunicavam.
Man Ray foi um dos mais destacados artistas vanguardistas do século XX. Pintor, fotógrafo, escultor e cineasta, obteve reconhecimento pela excelência de seu trabalho, conquistando prêmios como a Medalha de Ouro da Bienal de Fotografia de Veneza, em 1961. Uma exposição traz a Belo Horizonte um pouco dessa história. A exposição traz um importante recorte cronológico da carreira do artista norte-americano Man Ray, que foi fotógrafo, pintor, cineasta, criador de objetos e escultor. A exibição reúne pela primeira vez no Brasil mais de 250 obras desenvolvidas no período em que o artista viveu em Paris e conta com fotografias, filmes e objetos raramente vistos. A exposição está dividida basicamente em duas partes. A primeira parte, ele retrata um pouco a realidade, né? A fotografia retratando simplesmente o objeto real, sem nenhuma manipulação. E a segunda parte, ele já entra com técnicas de manipulação da fotografia, criando uma fotografia surreal. Man Ray em Paris foi eleita a melhor exposição internacional deste ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Aqui no CCBB, ela fica em cartaz até o dia 17 de fevereiro. Além das obras expostas, os visitantes que passam pelo CCBB ainda podem participar de atividades que extrapolam o contato direto e ampliam o conhecimento sobre o artista. Eu acho que a exposição toda ela traz um pouco de uma reinterpretação do eu, né? Ele traz uma forma diferente de interpretar, e eu acho que é justamente o que a arte se propõe a fazer, né? A edição de hoje fica por aqui, mas para rever esta e outras é só acessar o nosso site, tvhorizonte.com.br. A todos vocês um feliz ano novo, com muita saúde, paz e felicidade. O Horizonte Notícia volta amanhã, 8h45 da manhã. Até lá!